Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof.Bio de 2026. Primeira questão. Quando você toma um medicamento para, por exemplo, diminuir a dor, sabe que os efeitos da medicação tendem a desaparecer em poucas horas. Isso acontece devido à ação do sistema citocromo, P450. Um conjunto de enzimas responsáveis pela eliminação de substâncias químicas que não são constituintes naturais dos tecidos humanos, incluindo medicamentos, drogas, compostos tóxicos formados durante o cozimento de alimentos e poluentes ambientais. De forma geral, o sistema P450 introduz um grupo hidroxila, a molécula-alvo, como no exemplo mostrado. Esta modificação facilita a excreção da molécula. Assinale a alternativa que explica corretamente como a ligação de uma hidroxila à substância química favorece sua eliminação do organismo. Opção correta, pessoal. O grupo hidroxila faz ligações de hidrogênio com a água, aumentando a solubilidade da molécula no sangue, né, pessoal? Vejam, nós temos aqui que, para entender essa questão de maneira intuitiva, né, é muito importante a gente lembrar que o sangue ele é composto majoritariamente por água, né? Então, quando uma substância química ela entra no organismo, a sua facilidade de circular pelo sangue e ser eliminada vai depender muito de como ela vai interagir com esse meio aquoso, né? Muitas moléculas de medicamentos são originalmente lipofílicas, ou seja, possuem afinidade por gorduras e baixa afinidade por água. Esse tipo de característica é muito útil em certas etapas, como atravessar membranas celulares, mas se torna aqui um obstáculo na hora da eliminação. Então, o organismo ele precisa modificar essas moléculas para que elas possam ser transportadas e excretadas com a maior eficiência. É exatamente nesse ponto que vai atuar o sistema citocromo P450. Quando uma enzima do citocromo P450 adiciona um grupo hidroxila à molécula, né, vai ocorrer uma mudança importante em suas propriedades químicas. O grupo hidroxila ele é polar, o que significa que ele apresenta uma distribuição desigual de cargas elétricas. Essa polaridade vai permitir que o oxigênio, né, do grupo hidroxila interaja com as moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Essas ligações não são tão fortes quanto as ligações covalentes, mas são suficientes para favorecer a dissolução da substância em água. Em termos práticos, quando a gente recebe um grupo hidroxila, né, a molécula ela passa a conversar melhor com a água. Em vez de permanecer isolada por ser justamente hidrofóbica, né, ela se dissolve com mais facilidade no plasma sanguíneo. Uma vez mais solúvel, a substância ela consegue circular de forma adequada, sofrer outras transformações metabólicas e, principalmente, ser eliminada pelos rins ou pela bile. Então, a hidroxilação não elimina diretamente a molécula, ela cria as condições químicas necessárias para que o organismo consiga removê-la. Então, o papel central aqui do grupo hidroxila nesse contexto, né, é aumentar a afinidade da molécula pelo meio aquoso. Essa maior solubilidade é justamente o que explica por que os efeitos de muitos medicamentos diminuem após algumas horas, né? O organismo transforma esses medicamentos em compostos mais hidrossolúveis, facilitando a sua excreção e reduzindo a sua permanência ativa no corpo. Segunda questão. Os seres vivos podem ser classificados em dois grupos conforme a estrutura celular: os eucariotos e os procariotos. Considerando esse contexto, assinale abaixo a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal? Os procariotos não possuem um compartimento envolvido por envelope nuclear na célula e são mais variados bioquimicamente em relação aos eucarióticas.
Veja, é importante a gente começar aqui pela principal diferença estrutural, né, entre células eucarióticas e procarióticas. Né? Nas células eucarióticas, como as dos animais, das plantas, dos fungos, né, dos protistas, o material genético ele fica armazenado dentro de um núcleo bem definido. Esse núcleo ele é separado do restante da célula por uma membrana chamada envelope nuclear. Nas células procarióticas, como as das bactérias, né, as arqueias, não existe núcleo verdadeiro. O DNA ele permanece disperso em uma região do citoplasma que é chamada de nucleoide, sem qualquer membrana delimitando esse espaço. Essa ausência de núcleo é justamente uma das características mais marcantes dos procariotos. Além da questão estrutural, né, essa alternativa ela também menciona a diversidade bioquímica dos procariotos. Isso é correto, né? É muito importante. Esses organismos eles exibem uma impressionante variedade metabólica. Existem procariotos capazes de obter energia de fontes extremamente diversas, como os compostos inorgânicos, a luz solar, né, a matéria orgânica, e sobrevivem em ambientes onde a maioria dos eucariotos não conseguiria viver, como as fontes termais, os ambientes altamente salinos ou as regiões sem oxigênio. Essa versatilidade metabólica ela é muito mais ampla do que aquela observada na maioria dos organismos eucarióticos, que tendem a ter estratégias energéticas muito mais restritas. As outras alternativas, pessoal, dessa questão, elas apresentam, digamos, problemas conceituais. Né? A primeira aqui, ela está errando ao dizer que os eucariotos compreendem apenas plantas e animais, ignorando grupos fundamentais como fungos e protistas. A segunda também está incorreta, por quê? Porque bactérias e arqueias, apesar de serem diferentes, né, elas compartilham um ancestral comum remoto. A última também está errada, por quê? Porque está invertendo a relação de tamanho entre as células. Em geral, células eucarióticas são maiores e não menores que as procarióticas. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa correta, ela traz de forma adequada tanto a característica estrutural, que é central aqui nos procariotos, né, a ausência de núcleo delimitado por membrana, como também esse aspecto biológico que é decisivo nesses organismos, a sua extraordinária diversidade bioquímica e metabólica. Terceira questão. Em relação ao processo de evolução que originou as primeiras células do planeta Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, assinale abaixo a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, a hipótese do mundo de RNA defende que o surgimento dessa molécula teria sido o ponto de partida para a formação das primeiras células, porque poderia atuar como catalisador de reações e assim se autoduplicar. É importante a gente lembrar que uma das grandes questões sobre a origem da vida, né, é justamente explicar como surgiram sistemas capazes de armazenar informação e, ao mesmo tempo, realizar funções químicas que são essenciais. Nas células atuais, essas tarefas são divididas principalmente entre DNA, que armazena a informação genética, né, e as proteínas, que executam a maioria das reações químicas. No entanto, imaginar que ambos tenham surgido simultaneamente é muito improvável do ponto de vista evolutivo, né? A hipótese do mundo de RNA, ela surge justamente como uma solução, digamos, elegante, né, para esse problema. O RNA é uma molécula notável, por quê? Porque ela reúne duas propriedades fundamentais. Primeiro, ele pode armazenar informação genética, né, de modo semelhante ao DNA. E segundo, certas moléculas de RNA possuem atividade catalítica, funcionando como enzimas. São os chamados ribozimas, né? Isso significa que o RNA, em princípio, poderia participar de reações químicas necessárias à vida sem depender de proteínas. Além disso, os modelos teóricos e experimentais sugerem que o RNA poderia ter desempenhado papéis na própria replicação,
favorecendo a ideia de sistemas químicos auto-organizados e evolutivamente viáveis. As outras alternativas nos trazem aqui inconsistências científicas, né, pessoal? A primeira está mencionando membranas formadas por triglicerídeos. Isso não é compatível com o que se conhece sobre as estruturas celulares primitivas. Até porque membranas biológicas são baseadas principalmente em fosfolipídios e não em triglicerídeos, né? A segunda alternativa ela também está falsa, por quê? Porque o experimento clássico de Stanley Miller, né, não demonstrou a produção de compostos inorgânicos. Esses já existiam. O que ele demonstrou foi a formação de moléculas orgânicas a partir de substâncias simples. A última alternativa, quando afirma que proteínas teriam sido as primeiras moléculas fundamentais, ignora uma dificuldade central, né? As proteínas, elas dependem de sistemas genéticos para sua síntese, o que torna improvável que elas tenham sido o ponto inicial da organização biológica. Então, a hipótese do mundo de RNA é considerada a explicação mais consistente dentro das alternativas que foram apresentadas. Por quê? Porque propõe um cenário em que uma única classe de moléculas poderia ter desempenhado simultaneamente funções informacionais e catalíticas, oferecendo aqui um caminho plausível para o surgimento das primeiras formas de vida. Tá bom? Quarta questão. A membrana plasmática delimita o volume celular e possibilita a interação da célula com o ambiente em que está inserida. Além disso, em algumas células, outras membranas separam compartimentos intracelulares e selecionam o que entra e sai deles. Considerando o conhecimento sobre a membrana plasmática, assinale V se verdadeira ou F se falsa para 5 questões desse grupo. 1. As moléculas que compõem as membranas celulares são firmemente ligadas entre si, o que as impede de ter liberdade de movimento, conferindo-as uma estrutura sólida. Falso, né, pessoal? Vejam, nós temos aqui uma ideia antiga e incorreta sobre a estrutura das membranas celulares. Hoje, a gente sabe que a membrana plasmática, né, ela segue o modelo do mosaico fluido. Isso significa que os lipídios e muitas proteínas não estão rigidamente fixados, eles possuem uma mobilidade lateral. As moléculas não são firmemente ligadas de modo a formar uma estrutura sólida. E pelo contrário, a fluidez ela é uma propriedade essencial para o funcionamento da membrana. Isso permite processos como a fusão de vesículas, a sinalização, o transporte de substâncias, tá bom? Então, a noção de uma membrana rígida e estática não corresponde ao que se observa biologicamente. 2. Todas as membranas celulares são constituídas de uma bicamada lipídica e proteínas. No entanto, a proporção dessas moléculas na membrana plasmática varia conforme a função desempenhada pela célula. Verdadeiro, né, pessoal? Temos aqui o princípio fundamental da biologia celular, né? As membranas celulares, elas são organizadas basicamente como uma bicamada lipídica associada a proteínas. Mas a quantidade relativa de lipídios e proteínas não é fixa, né? Algumas membranas elas são mais ricas em proteínas, especialmente quando elas estão envolvidas em atividades intensas de transporte ou reações químicas, enquanto outras elas possuem uma maior proporção de lipídios. Então essa variação ela está diretamente relacionada à função desempenhada pela célula ou pelo compartimento celular. Então, a composição da membrana ela não é uniforme, ela é funcionalmente adaptada, tá bom? 3. Todas as moléculas que constituem as membranas celulares são totalmente apolares. E isto é o que confere dessas moléculas na membrana plasmática varia conforme a função desempenhada pela célula. Vocês podem perceber que há um truncamento aqui nessa afirmativa, né? Um equívoco, digamos assim, na construção sintática. Mas vamos lá. Essa afirmativa ela está falsa. Por quê? Porque ela afirma que todas as moléculas da membrana seriam totalmente apolares. Não é correto. Os fosfolipídios, que são os principais componentes lipídicos das membranas, são moléculas anfipáticas, né? Elas possuem uma região polar, que interage com a água, e uma região apolar,
que evita o contato com esse meio aquoso, né? Então, essa dualidade é justamente o que permite a formação espontânea da bicamada. Além disso, muitas proteínas de membrana e carboidratos associados, né, apresentam regiões polares muito importantes para a interação e o reconhecimento molecular. Então, a membrana não é formada apenas por componentes apolares. 4. Os carboidratos desempenham relevante função na membrana plasmática, pois compõem glicolipídios e glicoproteínas, que conferem proteção à superfície externa da célula. Verdadeiro, né, pessoal? Vejam, temos aqui um aspecto que é muito importante. Os carboidratos presentes na membrana plasmática, né, geralmente eles estão ligados a lipídios e proteínas, formam os glicolipídios e as glicoproteínas, né. Essas estruturas, elas participam de funções essenciais, como a proteção da superfície celular, o reconhecimento entre células, a adesão celular e a comunicação. Então, em muitas células, esses carboidratos eles formam uma camada externa conhecida como glicocálix, né, que exerce um papel protetor e funcional. Então, a ideia central aqui da afirmação ela está de fato correta. Moléculas polares e pequenas, como gás carbônico e oxigênio, só atravessam a membrana plasmática por meio de proteínas de transporte. Falso, pessoal. Moléculas pequenas e sem carga, como oxigênio e gás carbônico, atravessam a membrana plasmática principalmente por difusão simples. Embora sejam polares em termos químicos, né, elas são pequenas e conseguem passar diretamente pela bicamada lipídica sem a necessidade obrigatória de proteínas de transporte. Então, as proteínas transportadoras são essenciais para muitas moléculas, especialmente íons e substâncias maiores, mas não são indispensáveis para esses gases. Então, pessoal, nós temos aqui como sequência, né, falsa, verdadeira e falsa, tá bom? Quinta questão. Em Drosophila melanogaster, o gene White, localizado no cromossomo X, foi o primeiro descrito por Thomas Morgan. Atualmente, sabe-se que esse gene não codifica uma enzima da via de síntese de pigmentos, mas sim uma subunidade de transportador ABC. Em associação com os genes Brown e Scarlett, essa proteína permite a importação de precursores necessários para a formação de pigmentos oculares, as pteridinas, de origem na via do GTP, coloração vermelha, e os homocromos, derivados do triptofano, coloração marrom. A ausência de função do gene White bloqueia a entrada desses precursores, impedindo a produção e deposição dos pigmentos, resultando no fenótipo de olhos totalmente brancos. Considerando que o alelo mutante White apresenta herança recessiva ligada ao cromossomo X, imagine o seguinte cruzamento. Uma fêmea de olhos brancos, filha de um macho também de olhos brancos, é cruzada com um macho selvagem de olhos vermelhos. Assinale a afirmativa que indique corretamente a proporção fenotípica esperada na prole desse cruzamento. Opção correta, pessoal? Todas as fêmeas com olhos vermelhos e todos os machos com olhos brancos, né, pessoal? O ponto central aqui é a gente lembrar que a característica olhos brancos, né, depende de um gene que está localizado em um cromossomo sexual. Então, as fêmeas, elas possuem 2 cromossomos desse tipo, enquanto os machos, eles possuem apenas um, né? Então, isso traz uma enorme diferença quando o gene envolvido ele é recessivo. Uma fêmea, ela só vai ter olhos brancos se ela receber a versão mutante do gene dos 2 pais. Se apenas uma das cópias for normal, essa versão normal ela domina e a coloração dos olhos não vai ser branca. Então, uma fêmea branca, necessariamente, ela carrega 2 cópias mutantes. O enunciado ele traz que a fêmea ela tem olhos brancos e ainda é filha de um macho branco. Como os machos eles possuem apenas uma cópia desse cromossomo, um macho branco obrigatoriamente transmite a versão mutante do gene para todas as suas filhas. Então, essa filha certamente herdou uma cópia mutante do pai.
Então, para que ela seja também branca, a mãe também precisou fornecer, né, uma cópia mutante. Isso garante que essa fêmea possui apenas versões mutantes do gene. Quando essa fêmea ela é cruzada com um macho de olhos vermelhos, vai ocorrer aqui um padrão previsível, né? Todas as filhas recebem do pai a versão normal do gene. Como a versão branca ela é recessiva, a presença dessa cópia normal é suficiente para que todas as fêmeas tenham olhos vermelhos, né? Mesmo carregando uma cópia mutante herdada da mãe. Já os machos, eles recebem do pai o outro cromossomo sexual, que não carrega esse gene. Então, a coloração dos olhos deles vai depender exclusivamente do que vier da mãe. Como a mãe só possui versões mutantes, todos os machos vão herdar essa versão e, consequentemente, eles vão ter olhos brancos, tá bom? Então, todas as fêmeas com olhos vermelhos e todos os machos com olhos brancos. Sexta questão. A evolução da placenta em mamíferos representa um dos exemplos mais fascinantes de cooptação molecular da natureza. Genes virais endógenos incorporados há milhões de anos no genoma de ancestrais mamíferos foram modificados e adaptados para funções essenciais no desenvolvimento placentário. Diferentes linhagens de mamíferos placentários recrutaram genes virais syncytins para mediar a função celular do sincicitrofoblasto, demonstrando um caso notável de evolução molecular convergente. O alinhamento abaixo compara trechos do gene syncytin em 3 linhagens de mamíferos: primata, roedor e carnívoro. Considere este alinhamento a figura que representa o código genético e assinale V se verdadeira ou F se falsa para 5 questões desse grupo. 1. A diferença observada entre a sequência do primata e do roedor é um exemplo de uma mutação do tipo substituição, mais especificamente uma transição. Falso, pessoal. Aqui o que nós temos é uma substituição de uma única base, né, no terceiro nucleotídeo do códon, trocando guanina por citosina. Esse tipo de alteração é classificado como mutação por substituição, né? Mas aqui não se trata de uma transição. Uma transição ela ocorre quando a troca entre bases do mesmo grupo químico, ou seja, entre purinas, né, adenina e guanina, ou entre pirimidinas, né, citosina e timina. Como a guanina ela é uma purina e a citosina é uma pirimidina, né, a alteração observada é uma transversão. Então, a afirmação ela está errada porque está classificando aqui ela, né, como uma transição, por isso está falsa. 2. A diferença observada na sequência do carnívoro é um exemplo de uma mutação com mudança de quadro de leitura, frame shift, que provavelmente resulta na produção de uma proteína truncada e não funcional. Verdadeiro, né, pessoal? Nós temos aqui nessa sequência do carnívoro, né, uma mudança de GTC para G, o que indica a perda de 2 bases nitrogenadas, especificamente a timina e a citosina, né? Então, como a leitura da informação genética é realizada em grupos de 3 nucleotídeos, a remoção de 2 bases ela provoca o deslocamento do quadro de leitura. Esse tipo de mutação acaba alterando completamente a forma como os códons subsequentes são interpretados. Uma consequência comum desse fenômeno é o surgimento de um códon de terminação em posição inadequada, resultando em uma proteína truncada e geralmente não funcional, tá bom? 3. A mutação no segundo códon do carnívoro é uma substituição sinônima, uma vez que ambos os códons, GAC e GAT, codificam para um aminoácido ácido aspartico. Verdadeiro também, né, pessoal? Veja, a diferença entre os 2 códons se encontra apenas na terceira base, né? Ambos os códons, eles especificam o mesmo aminoácido, o aminoácido aspartico. Como a alteração na sequência de DNA não produz mudança no aminoácido incorporado à proteína, essa mutação é classificada como sinônima, tá bom? Então, está verdadeira. 4. Todas as mutações observadas no alinhamento, substituições e indel são mutações pontuais. Falso, pessoal.
Embora o termo mutação pontual possa, em alguns contextos, né, ser utilizado de forma ampla, em avaliações acadêmicas, ele é frequentemente empregado para designar especificamente a substituição de uma única base nitrogenada. Nesse alinhamento aqui que foi apresentado, além de substituições, a gente tem também a delação de duas bases. Esse tipo de alteração não se enquadra no sentido clássico como sendo uma mutação pontual, tá bom? 5. A mutação no carnívoro envolve a perda de um par de bases, o que desloca o quadro de leitura, alterando todos os aminoácidos codificados a partir desse ponto e potencialmente introduzindo um códon de parada prematuro. Verdadeiro. Temos aqui descrito corretamente o efeito da delação das bases timina e citosina, né, na sequência GTC. Essa remoção das duas bases provoca o deslocamento do quadro de leitura, modificando todos os códons a partir do ponto de mutação. Então, como resultado, a sequência de aminoácidos da proteína ela é alterada e pode surgir um códon de terminação prematuro. Essa descrição corresponde exatamente ao efeito esperado de uma mutação com deslocamento de quadro de leitura, tá bom? Então está verdadeira. Logo, nós temos aqui falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. 7ª questão. Na Toca da Bastiana, uma das cavernas localizadas no Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e onde se encontra a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América, um biofilme microbiano composto por cianobactérias, fungos e actinobactérias cobriu e ameaçou destruir pinturas rupestres milenares. A formação desse biofilme não foi um evento aleatório, mas um processo coordenado. Os micro-organismos se comunicaram por meio de moléculas sinalizadoras para coletivamente perceberem quando a população era grande o suficiente para iniciar a produção de uma matriz extracelular protetora e aderir fortemente à rocha. Esse processo, essencial para a virulência e resistência do biofilme, é um exemplo clássico de regulação genética dependente de densidade populacional. As bactérias envolvidas nesse processo possuem genes organizados em operons. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que inclui somente informações corretas. Então vamos lá. 1. Em um operon, um único promotor controla a transcrição de um grupo de genes estruturalmente relacionados, resultando na produção de um RNA mensageiro policistrônico. Correto, né, pessoal? Veja, em um operon existe, em geral, um único promotor que inicia a transcrição de vários genes em sequência. Então, o resultado é um único RNA mensageiro que vai carregar a informação de mais de um gene, né? Por isso ele é chamado de policistrônico, né? Esse RNA depois ele vai ser usado para produzir várias proteínas relacionadas, né? O que dá justamente velocidade e coordenação à resposta bacteriana, tá bom? 2. A região operador, é uma sequência de nucleotídeos localizada geralmente entre o promotor e os genes estruturais, onde se ligam repressores ou ativadores que controlam o acesso da RNA polimerase ao promotor. Correto, né, pessoal? O operador é uma região regulatória do DNA associada justamente ao operon, né? Então, normalmente, ela é situada muito próxima do promotor, frequentemente sobreposta a ele ou logo ao lado, né? Isso dependendo do sistema. É ali que se ligam proteínas reguladoras, né, como repressores ou ativadores, que determinam se a RNA polimerase vai conseguir transcrever os genes. Então, o operador é como se fosse um cadeado, né, um sensor que permite ou impede que essa maquinaria de transcrição funcione conforme as condições do ambiente. Tá bom? 3. No mecanismo quorum sensing, o autoindutor, molécula sinalizadora, liga-se diretamente às sequências específicas do DNA no operador, funcionando como um repressor que impede a transcrição dos genes dos integrantes do biofilme. Falso, pessoal.
no córon aqui, o autoindutor, ele não se liga diretamente ao DNA, como se fosse uma proteína reguladora. Geralmente ele se liga a uma proteína reguladora, né, um receptor, um transcritor, né, isso dentro da célula. E é esse complexo autoindutor mais proteína que então pode se ligar ao DNA para ativar, ou em alguns casos modular, né, a expressão de genes. Além disso, no contexto de formação do biofilme, a tendência é que o córon ele funcione como um mecanismo que ativa genes coletivos quando a densidade populacional está alta e não simplesmente como um repressor direto que vai impedir a transcrição, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como corretas apenas 1 e 2. Oitava questão. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21. Pesquisas recentes exploram estratégias para silenciar epigeneticamente a cópia extra do cromossomo 21, usando o gene X, transcrito específico de inativação do X em inglês, em células-tronco trissômicas cultivadas in vitro. A inserção e ativação deste gene no cromossomo 21 induz a produção de RNA X. Esse RNA recobre o cromossomo e recruta complexos proteicos que promovem modificações epigenéticas, como metilação de histonas e do DNA, levando à sua condensação e inativação funcional. Esse processo mimetiza o mecanismo natural de inativação do cromossomo X, que ocorre em células do sexo feminino. Dado esse contexto, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a opção que identifica a afirmativa correta. 1. A síndrome de Down é resultante de uma não disjunção meiótica que geralmente origina um zigoto com 3 cromossomos 21, caracterizando uma trissomia genômica. Correto, né, pessoal? Porque a síndrome de Down, na forma mais comum, ela acontece quando ocorre uma não disjunção durante a meiose, ou seja, os cromossomos 21 não se separam corretamente na formação dos gametas. Então, um gameta ele pode carregar 2 cromossomos 21 em vez de um. Quando esse gameta ele se junta a outro gameta normal na fecundação, o zigoto ele passa a ter 3 cromossomos 21. E isso é exatamente o que a gente chama de trissomia, né, que é uma alteração no número de cromossomos, tá bom? 2. O corpúsculo de Barr é um cromossomo X inativo e altamente condensado, observado em núcleos de células somáticas de mamíferos do sexo feminino, e serve como principal modelo natural para as pesquisas de inativação cromossômica artificial. Verdadeiro também, né? O corpúsculo de Barr, que é o nome dado ao cromossomo X inativo, que fica altamente condensado no núcleo das células somáticas de mamíferos do sexo feminino. Isso é a consequência do mecanismo natural de compensação de dose, né? Como as fêmeas têm 2 cromossomos X, um deles é silenciado para que a expressão gênica ligada ao X não fique em dobro. E é justamente esse processo natural que inspira as pesquisas com X, né? Por quê? Porque o RNA-X tem a função de recobrir o cromossomo e recrutar proteínas que induzem modificações epigenéticas, levando à condensação e inativação funcional. Então, o corpúsculo de Barr é o grande exemplo biológico que serve de modelo para a gente tentar aplicar a mesma lógica ao cromossomo 21 extra, ok? 3. A inserção do gene X no cromossomo 21 extra em culturas de células tem como objetivo principal induzir a sua deleção física do genoma por meio de mecanismos de reparo de quebra de DNA, eliminando permanentemente o material genético em excesso. Falso, né, pessoal? Veja, o que está sendo descrito aqui não é o que acontece com o X. O uso do gene X nesses estudos não busca apagar fisicamente o cromossomo extra e nem deletá-lo do genoma, né? O objetivo é silenciar funcionalmente essa cópia adicional por mecanismos epigenéticos, né? Como metilação de DNA e modificadores de histonas.
de modo a compactar a cromatina e reduzir ou bloquear a expressão dos genes daquele cromossomo. Ou seja, pessoal, a ideia aqui é desligar o cromossomo extra e não eliminá-lo por reparo de DNA, tá bom? Então, nós temos como corretas a 1 e a 2. Nona questão. A liraglutida e a semaglutida são fármacos injetáveis usados para reduzir a glicemia, sendo indicados para tratar a diabetes tipo 2 e, mais recentemente, a obesidade. Estas moléculas foram desenvolvidas a partir de modificadores em um peptídeo endógeno, o GLP-1, peptídeo semelhante ao glucagon, do inglês glucagon-like peptide, que atua como um hormônio que regula o metabolismo, aumentando a sensação de saciedade após a alimentação. O GLP-1 é produzido por células do intestino como um precursor inativo de 37 aminoácidos, o GLP-1/137, que é liberado na circulação sanguínea após ser clivado na forma ativa do hormônio, o GLP-1. A aplicação clínica do GLP-1 endógeno é dificultada pela sua meia-vida de apenas 2 minutos. Essa curta meia-vida se deve à ação da enzima dipeptidilpeptidase 4, que cliva um sítio essencial para a ligação do GLP-1 ao seu receptor. Outro fator que contribui para a curta meia-vida do GLP-1 é a sua rápida excreção pelos rins. O desenvolvimento da liraglutida e da semaglutida se basearam em introduzir à molécula do GLP-1 dois tipos de modificadores para aumentar sua meia-vida: a substituição de aminoácidos e a ligação covalente de uma molécula de ácido graxo, na lisina 26, o que favorece a interação do peptídeo com a albumina sérica. Estas modificações resultaram em aumento de meia-vida: liraglutida com 13 horas e semaglutida com 165 horas. A figura disponibilizada mostra a estrutura primária do GLP-1 e dos fármacos liraglutida e semaglutida, apontando o sítio de clivagem pela DPP-4 e as modificações introduzidas nos fármacos. Considerando as informações fornecidas no texto na figura, assinale V se for verdadeira ou F se for falsa nas 5 questões desse grupo. 1. A interação entre os fármacos e a albumina sérica se dá por interações hidrofóbicas. Verdadeiro, né, pessoal? A albumina sérica, ela funciona como uma espécie de, digamos, carregadora, né, do sangue. Ela tem bolsões que acomodam as moléculas hidrofóbicas. Quando você liga um ácido graxo ao peptídeo, você cria uma cauda lipofílica que tende a se associar a essas regiões hidrofóbicas da albumina. Então, a interação predominante aqui é hidrofóbica, né? O que faz com que o fármaco pegue carona na albumina e circule por mais tempo. 2. Tanto a liraglutida como a semaglutida são resistentes à clivagem pela DPP-4. Falso, pessoal. A ideia aqui principal desses análogos é justamente aumentar a meia-vida, tornando eles aqui menos suscetíveis à ação da DPP-4, tá bom? Então, a semaglutida, ela é clássica por ter uma substituição na posição 8, para justamente escapar da DPP-4. Já a liraglutida, embora ela tenha um grande aumento de meia-vida, né, o pulo do gato, digamos assim, mais enfatizado aqui, é a ligação à albumina por meio do ácido graxo, né? Dependendo da forma como a questão e a figura estão sendo apresentadas, a banca ela poderia estar sinalizando que não é correto afirmar que ambas sejam resistentes à clivagem pela DPP-4. Então, a gente está marcando falso aqui, né? Porque a questão está querendo diferenciar o mecanismo de cada uma e evitar a generalização, ok? 3. O retardo da excreção decorrente da interação com a albumina sérica
é mais relevante para o aumento da meia-vida do que a inibição da degradação pela DPP-4. Verdadeiro, pessoal. O texto ele chama atenção para dois fatores da meia-vida curta do GLP-1, né? Degradação pela DPP-4 e excreção renal rápida, né? Então, nos análogos aqui, a ligação à albumina ela tem um efeito muito forte. Por quê? Porque aumenta o tamanho efetivo do complexo no plasma. Isso reduz a filtração glomerular, né? E funciona como um reservatório. Isso costuma ser extremamente relevante para prolongar a permanência no sangue. E é plausível dizer que esse retardo de excreção seja mais determinante para o grande salto de meia-vida. 4. A substituição da alanina 8 por um aminoácido modificado torna a semaglutida resistente à proteólise no estômago. Falso, pessoal. Trocar a alanina 8, né, ou inserir um aminoácido modificado nessa posição, é uma estratégia voltada principalmente para tornar a molécula menos reconhecida pela DPP-4, que atua no sangue, nos tecidos, e não para resistir à proteólise no estômago. Além disso, liraglutida e semaglutida, como descritas aqui no enunciado, são injetáveis. Elas não dependem aqui de atravessar um ambiente gástrico como um comprimido oral, né? Então, associar essa substituição à proteção contra a proteólise gástrica não combina aqui com o mecanismo que foi apresentado, tá bom? 5. O ácido graxo ligado à liraglutida a torna mais hidrofóbica que a semaglutida. Falso. As duas moléculas elas recebem uma modificação com ácido graxo para aumentar a ligação à albumina, né? Mas elas não são idênticas. A semaglutida ela foi projetada para ter meia-vida ainda maior. Isso envolve aqui uma engenharia de interação com a albumina e estabilidade que pode deixar ela, né, tão ou até mesmo mais hidrofóbica no conjunto, né, do que a liraglutida, né? Então, dependendo do tipo de cadeia lipídica e de outras alterações. Como a frase está afirmando com certeza que a liraglutida a torna mais hidrofóbica que a semaglutida, sem qualificar o tipo de cadeia e sem considerar o conjunto das modificações, né, ela está errada, tá bom? Então, nós temos aqui como sequência verdadeiro, falso, falso. A figura disponibilizada mostra os resultados de um experimento realizado com leões marinhos, no qual os níveis de fosfocreatina foram medidos no músculo dos animais ao longo de ciclos de mergulho e recuperação. Os períodos de mergulho estão apontados na figura, tendo durado 8 minutos cada. Através da atividade da enzima creatina sinase, o fosfato presente na fosfocreatina é transferido para o ADP, formando ATP rapidamente. A reação catalisada pela creatina sinase é reversível, de forma que a fosfocreatina pode ser regenerada pela transferência do fosfato do ATP para a creatina, como mostrado no painel inferior da figura. Considerando as informações fornecidas no texto na figura, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa que aponta as afirmativas corretas. 1. O ATP necessário para a síntese do PCR após o retorno do animal à superfície provém majoritariamente da fosforilação oxidativa. Verdadeiro, né, pessoal? Quando o leão marinho retorna à superfície e volta a ter oxigênio disponível, o músculo, ele retoma intensamente a produção de ATP por fosforilação. Fosforilação oxidativa, né? Essa respiração mitocondrial. É esse ATP reabastecido com oxigênio que é usado para regenerar a fosfocreatina, né? Já que a reação da creatina sinase é reversível. Então, na recuperação, o ATP ele doa o seu fosfato para a creatina, reconstruindo o estoque, né, de PCR, tá bom? 2. Os níveis musculares de ATP se mantêm praticamente inalterados ao longo de todo o experimento. Verdadeiro, né? A função principal do sistema aqui, né, PCR, creatina sinase, é justamente atuar como um amortecedor genético,
Durante o mergulho, quando a produção de ATP por vias aeróbicas fica limitada, a PCR ela cai porque está doando fosfato para o ADP formar ATP de forma rápida. Então, com isso, o organismo consegue manter o ATP relativamente constante, evitando uma queda brusca que iria comprometer a contração muscular. Em experimentos desse tipo, o padrão típico é PCR, variando bastante, e ATP ficando bem mais estável. 3. A atividade da creatina sinase resulta no aumento da concentração de ácido lático no músculo do animal durante o período do mergulho. Falso, pessoal. A creatina sinase ela não produz ácido lático, ela apenas faz a transferência de fosfato entre a PCR, creatina, e ADP e ATP. Então, o aumento de lactato, quando ocorre, vem da glicose anaeróbia, que é essa fermentação láctica, que é outra via metabólica separada da reação da creatina sinase. Então, pode acontecer de, durante o mergulho, o músculo ele recorrer mais à glicose e produzir lactato. Mas isso não é resultado direto da creatina sinase, tá bom? Então, nós temos como corretas apenas 1 e 2. E nós finalizamos aqui a primeira parte de correção deste exame. Bons estudos a todos e até a próxima.